futuramente, né, no canal do YouTube, assim como os materiais estão sendo apresentados também. As perguntas, né, podem ser feitas, vão ter momentos específicos, mas fiquem à vontade para fazê-las através do site, do chat, perdão. E vamos lá, Pedro, pode iniciar, vamos aproveitar todo o tempo aí que a gente tem. Tá, joia. Obrigado, Alessandro. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, eu não vou ser só o moderador, mas também vou ser um dos palestrantes. E, bom, acho que fazendo uma recapitulação, como a gente sempre faz, né? Mas hoje é o último dia, né? Então, realmente é um dia bem especial. Depois desses 5 webinários, eu acredito que a gente já evoluiu bastante no nosso entendimento sobre o mercado de carbono. E creio que esse é só um pequeno passo dentro dessa jornada, né? Desenvolver políticas climáticas mais eficientes e, obviamente, o mercado de carbono é só uma parte desse processo, mas é muito importante que todos os participantes consigam ter percebido um pouco a importância desse mercado, a importância desses mecanismos também para o desenvolvimento das políticas no Brasil e para os estados brasileiros, né? Então, sem maiores delongas, a gente, recapitulando, né, o que a gente já viu, na primeira aula a gente falou sobre o artigo 6, a gente falou sobre a NDC brasileira, na nossa segunda aula a gente comentou um pouquinho sobre aquele trabalho de modelagem, então, qual que é o potencial do artigo 6 na questão do atingimento das nossas metas climáticas, e também acabou discutindo um pouco mais sobre a questão das emissões no Brasil, como que isso se dá nos diferentes estados, nos diferentes setores. Na nossa terceira aula, a gente falou sobre mercados regulados e também os aspectos legais para essa regulação no Brasil. Acho que esse é um ponto importantíssimo que está sendo muito discutido agora e a gente espera que isso vá evoluir ainda mais ao longo desse ano e os estados precisam estar envolvidos. Então, acho que esse foi uma aula bem importante. E na nossa última aula, na semana passada, a gente discutiu mercados voluntários, tanto o mercado voluntário de carbono no mundo, de uma forma geral, quanto os aspectos mais específicos para o contexto brasileiro, né? Eu acho que esse também é um ponto importantíssimo, dado que hoje no Brasil o que a gente tem em termos de mecanismo de precificação de carbono é justamente o mercado voluntário. Então, no curto prazo, é um grande potencial que a gente percebe no Brasil e que a gente deve olhar com mais carinho para tentar promover essas iniciativas ainda mais de forma que elas sejam íntegras, né, e que possam também nos auxiliar nesse processo de atingir as nossas metas climáticas. E hoje a gente vai tentar amarrar toda essa conversa que a gente teve em relação aos mercados de carbono, tanto regulado, artigo 6, mercado voluntário, e discutir um pouquinho do que é necessário em termos de infraestrutura para que a gente possa evoluir de uma forma íntegra, né, de uma forma eficiente, no rastreamento de todas essas transações, de todas essas emissões e remoções que estão acontecendo no país, né? Então, o primeiro palestrante vai ser eu. Eu tenho acompanhado na IETA esses processos de complementariedade entre mercados de carbono, né? Então, como que isso se dá no contexto internacional. A gente vai falar, então, também sobre alguns estudos de caso que já acontecem, então, como diferentes países estão se estruturando, né, tanto do lado da demanda, né, então, países que têm mais a característica de comprar crédito, quanto do lado da oferta, então, países que veem isso como um potencial para financiar o atingimento da sua NDC, né, e quais seriam os pontos-chave, né, para os governos terem em mente quando eles estão desenvolvendo as suas políticas, de forma que eles possam desenvolver políticas que atraiam o setor privado a auxiliar nesse processo. Então, essa vai ser a primeira parte do nosso treinamento de hoje. E, como sempre, a gente vai ter um período de perguntas e respostas. Então, ao longo dessa primeira parte, eu já peço que vocês coloquem as perguntas no chat ou anotem as perguntas que vocês queiram fazer depois. Fiquem à vontade também para ligar o microfone e fazer as perguntas direto. Acho que a ideia aqui é realmente a gente ter um bate-papo informal. E depois, na nossa segunda parte desse treinamento hoje, a gente vai ter essa discussão com o Camilo Trujillo, que ele é especialista nessa área de infraestrutura e registros de carbono. Ele já tem uma vasta experiência nesse mercado e ele trabalha na IETA não só
auxiliando a gente nessa parte mais técnica em relação a registros e infraestrutura, mas também coordenando o nosso engajamento na América Latina, né? Então, ele vai falar um pouco sobre o que seria necessário para a gente ter um registro eficaz, né? Quais seriam, então, os aspectos de tecnologia que a gente poderia pensar para apoiar a expansão de mercados de carbono com alta integridade, o que é necessário também em termos de comunicação, né? Então, daqueles entes que estão envolvidos no mercado, o que é necessário para que eles divulguem, né? Para que a gente possa fazer esse acompanhamento de uma forma mais eficiente, e falar um pouco do Climate Action Data Trust, que é um projeto que a IETA tem desenvolvido juntamente com o Banco Mundial e o governo de Singapura, e que é totalmente relacionado a essa parte de infraestrutura e tentar trazer mais transparência e integridade para as transações no mercado de carbono. Então, começando, né, eu sou, como vocês já me conhecem, eu não vou me aprofundar muito, né, só queria dizer que eu trabalho como International Policy Advisor na Associação Internacional de Comércio de Emissões, né, então, basicamente, meu trabalho é acompanhar, né, essa questão relacionada, por exemplo, ao artigo 6, né, como que essas negociações têm evoluído e também como que isso tem se dado na prática, né, então, como a interligação entre os mercados tem acontecido e quais são as oportunidades e as tendências que a gente percebe, né? E juntamente com essa parte mais de acompanhamento dos mercados, eu também co-lidero essa parceria empresarial para a implementação de mercados de carbono, que é o BPMI, né? E que é parte desse programa que a gente tem desenvolvido juntamente com a BEMA, né? Eu possuo graduação em Arquitetura e Planejamento Urbano pela Universidade de Mackenzie e também mestrados em Assuntos Internacionais pelo Graduate Institute de Genebra. Então, hoje, vou falar um pouquinho sobre a interação entre mercados de carbono e, como eu já apresentei, né, gostaria de cobrir essa parte da complementaridade entre os mercados, né, dos estudos de caso, então, como diferentes países têm buscado desenvolver suas estratégias para se engajar com o mercado de carbono, e, por fim, falar também um pouco sobre quais seriam os aspectos principais para que a gente possa desenvolver políticas que atraiam o engajamento do setor privado nesse sentido. Então, começando pela complementaridade entre os mercados, o que eu acho que é muito importante é a gente entender um pouquinho sobre a demanda, né? A demanda e a escala. Então, se você pensa o mercado regulado e voluntário, né? Se é o mercado doméstico, se é um mercado internacional, isso tudo acaba afetando, né? Para quem que você está vendendo, para quem também que você está desenvolvendo essas políticas. E acho que esse gráfico aqui ele mostra bem qual que seria essa demanda, né? Então, você tem, de um lado aqui, mais a escala doméstica, né? E do outro lado direito, né? A escala internacional. Então, gradualmente, a gente tem a tendência que, quanto mais para a direita, maiores são esses mercados. Então, teoricamente, você tem uma maior diluição de custos para desenvolver infraestrutura, você tem maior fungibilidade dos créditos, né? Você tem maior liquidez também desses créditos. Então, quanto mais para a direita, então seria mais esses aspectos que a gente teria que considerar. E, por outro lado, quanto mais para a esquerda, né? Você pensa na escala mais doméstica, mais específica ao contexto local, então talvez trazendo aspectos que são mais particulares, né, para serem endereçados de acordo com as questões socioambientais de cada local. Então, nesse caso, do lado de cima, né, a gente vê que seriam mercados regulados, então não necessariamente só mercados de carbono, mas também poderiam ser mecanismos de precificação de carbono, como taxas de carbono, que eventualmente poderiam, né, admitir compensações internacionais, então offsets, né, então isso já acaba aumentando a escala desse mecanismo, né, ou até mesmo quando se pensa em um mercado de carbono, ele poderia estar conectado à escala doméstica com outros países, né? Então, eventualmente, você começa a perceber que você vai andando para a direita, né? Nessa regulação de carbono, você vai expandindo o seu mercado, você vai diluindo também os seus custos, então, dependendo de como que você organiza isso, né? E, finalmente, quando você pensa no lado mais extremo, à direita, você vai perceber que esses sistemas regulados, que tem maior abrangência, seriam ou o sistema
que está sendo desenvolvido no âmbito do artigo 6, né? Ou o sistema, por exemplo, setorial que a gente tem, que é o caso da aviação civil internacional, que é o CORSIA, né? Então, que abrange todas as empresas aéreas e as viagens internacionais do mundo. No lado de baixo, a gente tem o mercado voluntário, muito em função de aspectos relacionados à responsabilidade social corporativa, né, e também das próprios indivíduos, né, que queiram compensar a sua pegada de carbono, né, e essa, pelo mercado voluntário, ele ser feito basicamente entre empresas, né, ou até mesmo entre empresas e indivíduos, né, essa é uma escala global, né, não é uma escala que chega a ser mandatória, né, então depende muito de como que cada um percebe essa questão, mas é uma escala internacional. Então, embora ele hoje seja um mercado muito menor do que o regulado, a gente já viu isso nas últimas aulas, ele é um mercado que tem um potencial muito grande de expansão, porque ele já está integrado de uma forma internacional, né? Então, isso era mais para dar o contexto, né, de como que a gente percebe isso. E agora seguindo, né, pensando mais na linha de como que as diferentes formas de você integrar mercados, as diferentes formas que a gente percebe de como que isso pode evoluir, né, nos próximos anos, né? A gente hoje tem o artigo 6, tanto o 6.2 quanto o 6.4 ainda no seu princípio, né? O 6.4 ainda em uma fase de operacionalização e o 6.2 e com já acontecendo alguns acordos, já acontecendo algumas transações, mas ainda em uma escala reduzida, né? Mas a tendência é que eles vão desempenhar um papel importante, até porque tem uma questão de eficiência econômica muito importante, né? E acho que quando a gente bota aqui a NDC como o carro-chefe, né, na parte de cima desse slide, é justamente para demonstrar que quem vai guiar todo esse processo de como os mercados vão ser organizados no âmbito nacional, então como cada país vai pensar a utilização desses diferentes tipos de mercados depende da NDC, né? Então, a NDC, quanto mais ela for definida, quanto mais ela for no detalhe, mais fácil vai ser para se identificar qual mecanismo seria o mais adequado para que o país utilizasse de uma forma eficiente e atingisse sua meta climática de uma forma mais rápida e com maior ambição, né? Aqui no centro, quando eu boto o ETS como exemplo, poderia ser outro tipo de mecanismo regulado, é justamente para considerar a possibilidade que tanto o 6.2 quanto o 6.4, eles têm de se integrar, eles podem se integrar nesse mecanismo doméstico regulado, né? Então, quando você estabelece, né, então, um limite para as suas emissões, e gradualmente você vai baixando esse limite para atingir as suas metas climáticas, você eventualmente poderia considerar também o 6.2, pensando numa interligação entre o seu mercado regulado e o mercado regulado de alguma outra jurisdição. Então, nesse caso, você iria para o lado esquerdo, né? Ou você poderia pensar também, dentro do âmbito do 6.4, a possibilidade de considerar compensações que estão sendo geradas no âmbito do 6.4 e que tem ajustes correspondentes, e aí, gradualmente, você poderia considerar essas reduções de emissões dentro do 6.4 para serem compensadas e válidas dentro do seu sistema de comércio de emissões, né? E tudo isso, obviamente, ligado, né, em relação à sua NDC, né? O quanto que isso está facilitando você atingir a sua NDC. Eu botei aqui embaixo essa questão da interoperabilidade, porque hoje uma das grandes discussões é essa interoperabilidade entre o 6.4 e o 6.2. Então, ainda é uma questão que está em discussão, mas isso é também uma possibilidade, porque muitas vezes os países eles vão utilizar a própria infraestrutura que a gente está desenvolvendo dentro do âmbito do 6.2 para manter os seus registros, né? O Camilo vai falar um pouco mais de registro, mas isso já é um aspecto mais particular dessa discussão do artigo 6. Então, muitas vezes os países não têm capacidade para desenvolver o seu próprio registro, e o que acaba acontecendo é que a própria ONU vai fornecer esse registro para aquele país também poder participar do artigo 6. E esse vai ser um registro internacional, mas no final ele vai estar trabalhando como se fosse um registro nacional para aqueles países que não têm condição de desenvolver o seu próprio registro. Então, naturalmente, o 6.4 teria que ter essa ligação e de infraestrutura com o 6.2,
E aí entra numa parte mais técnica, mas é só para vocês terem clareza que isso também é uma possibilidade. Falando da relação com o voluntário, eu acho que é importante a gente considerar alguns aspectos aqui em relação a qual que é a tendência que a gente vê, né? Então, esse esquema que a gente vê no slide aqui, basicamente o que ele tenta mostrar é que, na primeira linha, você tem diferentes tipos de atividades de mitigação. Então, pode ser um projeto relacionado à gestão de resíduos, pode ser um projeto de mobilidade sustentável, e que esses projetos estão gerando algum tipo de redução de emissões ou remoções. E ele pode gerar um crédito a partir de diferentes mecanismos. Pode ser o artigo 6.4, que está sendo desenvolvido ainda as metodologias, mas vai ser passível de aprovar projetos nesse âmbito. Pode ser algum padrão independente, como é o caso da Verra, como é o caso da Gold Standard. Pode ser pelo 6.2, pelo um acordo multilateral, um acordo bilateral entre países que estão gerando créditos que podem ser transacionados entre os países que fazem parte desse acordo. E aí, esses diferentes tipos de resultados de mitigação, eles podem ser autorizados ou não, né? Então, o país pode autorizar isso no sentido que ele vai fazer os ajustes correspondentes, então, esse crédito, essa redução de emissão que tinha sido gerado dentro da jurisdição nacional, vai passar a ser válido para uma outra jurisdição ou para uma outra entidade. Então, se for autorizado, nesse caso, é isso que vai acontecer. O país vai deixar de contar na sua NDC para que um outro país conte na sua NDC ou para que uma empresa conte dentro do seu sistema regulado que ela faz parte, né? Então, isso, nesse caso, a gente vai perceber que está simbolizado aqui nessa parte que tem os ITMOs, né? Que seria justamente a unidade de contabilização quando você tem uma autorização de um crédito. E esses ITMOs, como vocês podem ver, eles podem vir do 6.2, 6.4, mas também podem vir do mercado voluntário. Então, se você tem uma metodologia que ela é passível de ser aprovada e de receber essa autorização dentro do 6.4, se ela está alinhada com os mesmos requerimentos que o 6.4 exige, ou que eventualmente o 6.2 exige, de certa forma, esses créditos foram gerados a partir de um padrão independente, de uma entidade certificadora como a Verra, como o Gold Standard, eles poderiam ser autorizados. Então, eles deixam de ser do mercado voluntário e eles passam a ser um crédito que vai se enquadrar dentro do âmbito do artigo 6, né? Então, ele vai passar a valer para uma outra jurisdição, por exemplo, um outro país, ou no caso do Corsia, para uma empresa responder às suas necessidades, suas obrigações nesse âmbito, né? E se ele não for autorizado, ele também pode ser utilizado de outras formas, né? Ele pode ser utilizado como voluntário, como parte de uma compensação de emissões no âmbito do mercado voluntário, ele pode ser utilizado para políticas domésticas, então, quando você não tem um crédito saindo de uma jurisdição para ser contabilizado em outra jurisdição, não há necessidade, porque a redução e a própria emissão aconteceu na mesma jurisdição, então a contabilização ela está sendo feita no mesmo país, né? Então, também, teoricamente, não haveria essa necessidade, a não ser que haja uma regulação nesse sentido, e também poderia ser usado para outros tipos de mecanismos de financiamento para redução de emissão, como mecanismos baseados em resultado. E aí, esse quadro aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é o porquê que a gente vê que, embora a gente tenha, a partir daquele quadro anterior, uma tendência de convergência entre as metodologias, né? Porque você pensa na visão de um desenvolvedor de projeto hoje, ele desenvolve projetos para o mercado voluntário. Ele vai pensar que, pô, eu quero ter a maior possibilidade de desenvolver projetos e depois eles serem aprovados em diferentes mecanismos, né, para poder ter maior mercado para a venda desses meus créditos e, eventualmente, até um preço melhor. Então, isso leva, de certa forma, a uma homogeneização das metodologias, né? Que, no caso, talvez o 6.4, à medida que ele está envolvendo diferentes países, considerações internacionais em relação à integridade, em ter um projeto que é muito baseado em consenso e democrático, a tendência é que você veja essas metodologias do 6.4 como uma referência. Mas aí, isso não quer dizer que as metodologias ou o mercado voluntário ele vai acabar.
né? Porque ele serve para diferentes propósitos. E esse quadro aqui que eu tentei explicar um pouco a importância de você pensar em créditos com autorização e de créditos sem autorização, né? Então, os créditos sem autorização, né, eles têm algumas questões que podem ser mais desafiadoras. Por exemplo, para o que eles vão valer, né? Então, depende muito do que você pode reivindicar com esse crédito. E hoje é uma discussão que está acontecendo, é justamente o que você poderia alegar com a compra de um crédito de mercado voluntário que foi feito, essa redução de emissão talvez não tenha sido feita no mesmo país, né? Como que as empresas podem, de certa forma, expor esse engajamento dentro dessa ação climática, dentro dos seus relatórios e também dentro da sua própria estratégia de marketing, né? Então, isso vai influenciar o preço desses créditos, né? Isso vai influenciar a demanda, né? Mas se a gente for ver por um outro lado, essas transações, elas têm um benefício que é muito interessante para o país que está desenvolvendo esses projetos, porque esses créditos eles continuam valendo para a própria NDC do país. Então, você pode captar recursos internacionais, então empresas da Europa, empresas dos Estados Unidos, elas podem financiar projetos e comprar créditos né, que estão sendo desenvolvidos no Brasil, e elas vão utilizar isso para suas estratégias de marketing, para suas ações de mitigação, mas, de certa forma, aqueles créditos eles vão continuar valendo para a NDC brasileira, eles não vão ter uma contabilidade dupla em que esses créditos vão passar a ser válidos também na NDC, da onde essas empresas possuem as suas bases, né? Não, na verdade, como eles não foram autorizados, o que vai acontecer é que eles vão continuar valendo para a NDC brasileira. Então, isso é uma forma de você financiar o próprio atingimento das metas climáticas brasileiras de uma forma direta, né? Enquanto que você pensa os créditos autorizados, quando você faz os ajustes correspondentes, aqueles créditos eles deixam de valer para a NDC brasileira e eles passam a valer para a NDC de um país no exterior que comprou os créditos ou de uma empresa que tem a obrigação de responder a um sistema como o do caso do Corsia que eu expliquei. E esses créditos podem gerar um valor maior, porque eles podem ser usados para esses mecanismos regulados, né? Então, o preço de venda provavelmente vai ser mais caro, e você poderia reinvestir esse valor a mais que você ganhou numa mitigação mais forte domesticamente. Então, isso poderia levar você, inclusive, a aumentar a sua ambição de mitigação. Também é uma estratégia interessante, mas isso não é uma forma de financiar a sua NDC indireta. Então, você teria que fazer esse movimento de reinvestimento do que você gerou a partir da venda desses créditos nesses mesmos setores, né? Então, exige uma questão de governança de todo esse processo. Então, existe a necessidade de você desenvolver a infraestrutura para fazer esses ajustes correspondentes. Então, não é uma coisa tão simples, é uma coisa importante, é uma opção muito interessante, mas é uma coisa que tem que ser bem desenvolvida para garantir que esse seja um processo bem feito e que, no final, o propósito de você estar se engajando com esses mecanismos de mercado, ele seja concretizado, né? No caso do mercado voluntário, os desafios eles ficam mais no âmbito, por exemplo, de você identificar quais seriam, por exemplo, os setores que você gostaria de atrair esse investimento internacional e como que você poderia fazer para atrair esse investimento internacional para financiar diretamente a sua NDC. Então, quais seriam as atividades, né? Quais são as áreas, talvez, que você tem dificuldade, que você não consegue domesticamente investir para fazer uma ação climática e talvez os capitais internacionais poderiam contribuir nesse sentido. Então, talvez desenvolver uma lista de atividades que facilite esse processo e começar a pensar como que você desenvolveria uma estrutura para facilitar a promoção desses investimentos nessas atividades seria uma coisa muito interessante, mas também é um desafio. Então, falando um pouco dos estudos de caso, né, das diferentes estratégias, como que isso se dá na prática, né, como que os países têm começado a discutir essa questão e se estruturar, né? Essa é o que eu queria discutir agora nessa parte da apresentação. Então, eu vou começar com o caso de Gana, né, que é um caso emblemático, porque Gana é um país vendedor, né? Tradicionalmente
ele tem essa ideia de buscar o engajamento nos mercados de carbono justamente para gerar receitas para que o país possa aumentar a sua ambição climática e possa fazer isso de uma forma que esteja se utilizando de mercados internacionais, então que parte dessa ambição climática de Gana esteja sendo financiada internacionalmente, né? E aqui eu elenquei alguns pontos importantes que Gana já decidiu, né? Em relação a trazer clareza de como que eles estão se engajando nesse processo, né? Então, por exemplo, a autorização, eles já definiram que todos os projetos dentro do mercado voluntário, eles devem se registrar também no registro de carbono de Gana. E eles devem receber uma autorização para poder operar. Então, eles têm essa visão de que eles precisam visualizar tudo o que está se passando em Gana e poder rastrear tudo o que está se passando, mesmo dentro do voluntário. Mas eles não impõem que o mercado voluntário tenha que fazer um ajuste correspondente, porque o mercado voluntário, como eu já expliquei, é uma questão diferente, é uma questão que os créditos transacionados, mesmo que eles sejam transacionados internacionalmente, eles não deixam o país no sentido da NDC. A NDC eles continuam sendo contabilizados na NDC do país. Então, aqui, eles também decidiram algumas metodologias, né, que que eles estão pensando já que poderiam ser utilizadas para transações dentro do âmbito do artigo 6.2. Então, ele já tem diversos acordos com diferentes países para fazer transações internacionais. Então, eles já definiram quais seriam as entidades e as metodologias que poderiam ser passíveis de receber autorização dos créditos. Então, de certa forma, hoje um desenvolvedor de projeto ele pode olhar esse documento, né, esse framework que Gana desenvolveu, e ele vai ver as metodologias que ele poderia estruturar o seu projeto para que elas possam ser eventualmente aprovadas dentro do âmbito do artigo 6.2. Então, ele já tem essa clareza, né? E é óbvio que quando a gente pensa na metodologia, né, de um standard como o Verra, como o Gold Standard, é uma metodologia internacional. Então, o que Gana fez, ela ainda se deu ao direito de poder exigir especificações extras para essas metodologias. Então, dependendo da metodologia que você está desenvolvendo em seu projeto, mesmo que elas sejam passíveis de serem aprovadas e serem autorizadas, na verdade, né, os créditos, eles podem exigir algumas questões a mais, dependendo de como que essa sua atividade se enquadra dentro da NDC de Gana. Então, aqui você tem alguns aspectos que são importantes. Você tem o aspecto da condicionalidade da NDC e da incondicionalidade da NDC. Então, o que isso quer dizer, né? De certa forma, Gana, como vocês veem aqui do lado direito, ela tem uma NDC que ela busca reduzir 64 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente até 2030. Então, baseado se fosse considerar o business as usual, né? Você teria aqui um aumento, né, de emissões para 100 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente em 2030. Então, Gana quer manter isso em 35,6 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, né? Para chegar nesse nível, ela vai ter que reduzir 64,4. Desses 64,4, né, incondicionalmente ela vai ter que fazer, ela assumiu a responsabilidade de fazer isso com 25 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Então, incondicionalmente, o que significa? Basicamente, ela vai usar os seus recursos para fazer essas atividades e para atingir essa meta climática. E aí ela colocou que 39,4 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente é condicional a ela ter recursos externos para que ela possa fazer essas atividades de mitigação. Então, de certa forma, toda essa parte condicional ela está atrelada a um investimento externo, né? E aí, por isso, a importância de trazer toda uma clareza em relação a como que esse investidor externo pode financiar, quais são as atividades que ele pode financiar, onde que ele pode, quais são os instrumentos que ele pode se utilizar para auxiliar a Gana a chegar nessa meta climática que eles estabeleceram para 2030. Né? Então, aqui você vê que dentro desses 64,4 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, você já tem uma especificação ainda maior
em relação ao quanto que cada atividade, cada tipo de atividade deveria reduzir para que eles chegassem nessa meta, né? Então, você começa a ter um nível de detalhamento extremamente refinado, né? Para que você consiga identificar cada vez mais onde que são as oportunidades de investimento, onde que são também as necessidades que você tem de captar recursos externos para atingir as suas metas climáticas. Então, esse é um ponto muito importante. Mas, para tudo isso, você precisa ter uma governança, né? Então, aqui você, do lado esquerdo do slide, você vê todas as estruturas que Gana montou para fazer a governança desse sistema. Então, eu não vou ir explicar um por um, mas é só para você terem uma ideia o quanto que isso é importante para a definição de quem que vai autorizar, por exemplo, ou quem que vai auxiliar em avaliar quais essas metodologias são passíveis de serem aprovadas pelo governo para participarem desse processo, né? Então, todos esses diferentes aspectos de engajamento no mercado, eles definiram quais são as entidades responsáveis dentro do governo para fazer esse processo, né? E do lado direito, você vê as atividades prioritárias, né? Que é o que eu estava falando, né? Em relação à questão da incondicionalidade. Então, você tem a questão que, dentro desses setores, né? Então, floresta, tráfego urbano, eficiência energética e algumas outras atividades, essas são atividades que eles já consideram que eles podem domesticamente cumprir as suas metas climáticas. Então, eles não precisam de recursos externos, são atividades também normalmente mais baratas para você reduzir emissões, né? E aí você tem a questão da condicionalidade, que são atividades que são mais caras, que exigem mais tecnologias. Então, para reduzir 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, é mais caro. Então, essas atividades, eles elencaram que eles precisam de recursos externos. Então, dentro desse nível de detalhamento, eles conseguem indicar para esses investidores quais seriam as opções que eles têm para reduzir as emissões em Gana e auxiliar o país nesse processo e, eventualmente, também atingir as suas metas climáticas, se a gente está falando de ajustes correspondentes, né, e transações dentro do artigo 6.2, eles eventualmente poderiam ter acesso a essas reduções de emissões e utilizar contra a sua NDC num outro país ou contra as suas obrigações dentro de um sistema de comércio de emissões do setor privado. Esse seria um outro estudo de caso, daí agora a gente passa para o lado da demanda, né? Então, do lado da Suíça, ela tem uma lei que ela exige que os importadores de combustíveis fósseis eles cumpram as suas obrigações em relação às suas emissões, então que eles reduzam o seu nível de emissões e que essa lei permite que eles façam isso de uma forma a desenvolver projetos e compensações dessas emissões no exterior. Para isso, foi criado a Click Foundation, que é uma associação que busca apoiar a implementação de projetos no exterior e comprar os créditos desses projetos que estão sendo gerados no exterior para que essas empresas importadoras de combustíveis fósseis na Suíça cumpram com a sua obrigação dentro da Suíça. A Suíça, o que ela faz? Ela faz acordos bilaterais com países parceiros. Então, ela não se envolve nessas transações do setor privado, ela simplesmente busca identificar quais são países que têm a abertura para isso, e aí fazem acordos que os países estabelecem quais são as atividades que poderiam ser autorizadas para uma eventual transação dentro do artigo 6.2. E uma vez que você tem esse acordo entre esses países, a Click Foundation, que é uma entidade sem fins lucrativos, mas é uma entidade que está atrelada aos importadores de combustíveis fósseis, ela vai tentar apoiar a implementação de projetos dentro dessas atividades, ela vai comprar os créditos que estão sendo gerados, e aí, por ter já esse acordo como enquadramento, esses créditos eles sabem que vão ser possivelmente autorizados, e aí sim vão poder ser utilizados para NDC na Suíça, e os ajustes correspondentes vão ser feitos no país parceiro. Então, essa é a forma como a Suíça estruturou o seu engajamento dentro de mercados internacionais, né? Mas uma outra estratégia, também pelo lado da demanda, é do Japão, né? O Japão ele já tem mais de 26 acordos com diferentes países,
E a estratégia que eles têm do JCM, né, que é Joint Crediting Mechanism, é basicamente você financiar projetos com países parceiros. Então, da mesma forma, você tem um acordo entre o Japão e um país parceiro no exterior, e esse acordo ele vai definir quais são as atividades que poderiam ser geradas projetos para participar desse mecanismo. Uma questão que é importante a gente salientar é que todas essas atividades que estão sendo geradas no país parceiro, elas possuem o envolvimento de empresas japonesas, então acaba se criando um consórcio internacional, onde as empresas japonesas, elas muitas vezes fornecem a própria tecnologia para a redução de emissões, então é uma forma do Japão também promover as suas tecnologias internacionalmente, e o governo japonês financia projetos no exterior. Esses projetos estão reduzindo as emissões. E uma vez que esses projetos eles são realizados, as reduções elas são divididas, né? Então você tinha, por exemplo, um projeto dentro de uma atividade do setor siderúrgico, né? E o Japão tem uma tecnologia em que ele possa diminuir as emissões desse setor. Então, o Japão identifica, né, então, quais seriam os países que têm carência nesse sentido, o Japão fecha um acordo, então a empresa japonesa provém a tecnologia, o Japão financia esse projeto, e a partir dali, as emissões que foram reduzidas são divididas entre o país, 50% para o país que foi o anfitrião, né, que foi o fornecedor desses créditos, 50% para o Japão, né? E aí, de certa forma, é uma forma que você garante em que os dois lados vão se sentir satisfeitos com a geração do que foi gerado, né? Uma vez que aquilo não ia acontecer, e aí, a partir desse projeto, aconteceu uma redução de emissão, você ganhou 50%, mas você também teve que vender 50%. Então, meio que se equalizou, né, as vendas e o que você ganhou. Mas você ficou com a tecnologia, você provavelmente vai ter outros benefícios que não são só relacionados à questão do clima, né? Quais são os pontos-chave para atrair o setor privado, né? Isso é uma parte dessa sessão, a parte final dessa sessão, já estou me encaminhando aqui para o final, já estou falando demais, mas isso aqui é parte de um paper que a gente fez no ano passado e que a gente está desenvolvendo, inclusive, esse ano para expandir esse paper, mas é basicamente elencando alguns pontos em que são fundamentais para que os governos tenham atenção na hora de desenvolver as suas políticas, que isso facilitaria o engajamento do setor privado nesse processo de fazer eles como uma parte integrante dos mercados de carbono na busca de atingir as metas climáticas. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a questão da intenção, né? Então, aqui a gente vê nesse esquema que os governos facilitariam muito o engajamento do setor privado se eles definissem qual que é a intenção que eles têm em relação a esses mercados. Então, por exemplo, eles querem atuar como vendedor, eles querem atuar como comprador de crédito, eles vão ser ambos, dependendo da atividade que a gente está considerando, eles vão ser vendedor em um setor, eles vão ser comprador em outro setor. Como que eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso pelo artigo 6.2, eles vão fazer isso pelo 6.4, de certa forma que não está no slide, mas a gente poderia, inclusive, trazer um adicional, que é o mercado voluntário, né? Então, eles teriam interesse também em captar recursos por meio do mercado voluntário ou atuar no mercado voluntário porque isso faz sentido para eles de alguma forma. Então, todos esses aspectos eles facilitariam para dar o direcionamento para o setor privado poder se mobilizar e desenvolver soluções nesse sentido, né? Outra questão é relacionada à autorização, né? Então, quando você pensa no artigo 6, né, quando você pensa na possibilidade de autorizar créditos para serem considerados por outras NDCs ou para outros propósitos de mitigação internacional, você tem que pensar quais são os setores que poderiam ser passíveis de ser autorizados, né? Então, esse esquema aqui ele tenta trazer um pouco qual que seria a lógica, né, de um mapeamento do que seria possível ou não de ser autorizado, né? Então, você tem que considerar setores, você tem que considerar
tipo de projeto, porque às vezes você não está falando de setores, você está falando de projetos específicos que você gostaria de autorizar em regiões específicas, porque você tem problemas específicos, né? Se esses projetos e setores eles estão dentro da sua NDC, né? Ou eles estão fora. Então, se é condicional, se é incondicional. Então, muitas vezes você tem metas dentro da sua NDC, mas que não consideram alguns setores. Então, isso poderia ser uma oportunidade, né? Ou você, dentro da sua própria NDC, você já coloca um aspecto, como o Gana colocou, né, de condicionalidade, que se você vai trabalhar aqueles projetos se você receber o financiamento internacional. Então, como que você vai fazer isso? E também, esses números aqui, esses anos, eles representam as vintages, né? Então, os anos, as remoções de emissões de quais anos, né? Então, esse é um aspecto importante dentro, principalmente do mercado voluntário, né? Quando você tem a questão de quando que você fez essa remoção ou essa redução de emissão, né? Então, quais são os anos que você autorizaria para que fossem transacionados dentro do artigo 6. Esse também é um aspecto importante para ser considerados por políticas que estão tentando desenvolver nesse sentido. Aí é mais a questão da transparência, né? Então, é um conjunto de aspectos importantes que a gente precisa considerar. Então, quando a gente pensa... opa! Quando a gente pensa a questão da transparência, é super importante que a gente tenha claro quais são as regulações, quais são os procedimentos, né? Então, quais são o modelo de acordo entre países que o país gostaria de estruturar, ou até mesmo que entes subnacionais, como a gente está falando aqui com estados, né? Eu acho que todas essas informações, elas valem para países, mas elas também valem para estados, se a gente considerar a analogia, né, de tentar trazer clareza em diferentes escalas, né? Então, quais são os padrões e mecanismos de crédito elegíveis, né? A infraestrutura que você tem, então, assim, o que você está desenvolvendo, como que essa infraestrutura vai ser estruturada em termos de que você tem que reportar, né? Como que essa implementação das autorizações e ajustes correspondentes vão acontecer. A gente viu que Gana, por exemplo, tem uma série de entidades relacionadas a esses processos. Então, quais são as entidades corretas, né, para você contatar, dependendo do que você quer saber, e também as próprias interações entre mecanismos regulados e voluntários, né? Então, você às vezes tem regulações que são né, obrigações que as empresas têm que seguir, e como que o voluntário ele se integra a isso. Você vai considerar isso, você não vai considerar a possibilidade de compensações dentro do seu sistema regulado de créditos que tenham sido gerados no âmbito voluntário, né? Isso lembra daquele segundo, terceiro slide que eu mostrei para vocês, né, a questão da interoperabilidade, né, entre o 6.4 e o 6.2, mas isso acontece mesmo dentro do âmbito doméstico, né, quando você pensa em desenvolver a infraestrutura para esses mercados, você tem que considerar como que essa interoperabilidade vai se dar, né? Se você vai estar considerando não só as permissões, por exemplo, de emissões que você tem no mercado regulado, você vai ter um registro que também considera a questão de créditos que tenham sido gerados no mercado voluntário, isso vai considerar transações internacionais e domésticas. Então, idealmente, você poderia pensar num registro que tenha completa interoperabilidade, que você poderia considerar todos os aspectos, que você teria uma visualização fácil de todas essas inter-relações, né? Mas tudo isso é muito complexo de se colocar em prática e é muito custoso também. Então, existe esse aspecto, né, que é um trade-off, né? Então, você, às vezes, gostaria de ter uma coisa, mas a complexidade disso também pode levar a certos problemas em termos da viabilidade disso, né? Então, quais, né, seriam os aspectos prioritários? Acho que também é uma coisa muito importante a se considerar aqui, né? E pensando pelo lado da responsabilidade, né? A gente hoje tem uma questão muito importante, principalmente dentro do artigo 6, é a responsabilidade dos países que fornecem créditos, né? Então, você tem que ter um registro digital. Esse registro ele tem que ser integrado para que você tenha a visualização de como que essas transações estão acontecendo, né? Então, é trazer essa transparência e o rastreamento
dessa contabilidade é muito importante para que os investidores, para que os atores que atuam nesse mercado vejam aquela jurisdição como uma jurisdição de confiança para fazer negócio, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que certos aspectos dos projetos relacionados a mercado de carbono, eles têm riscos inerentes, né? Então, por exemplo, você está desenvolvendo um projeto de reflorestamento e eventualmente você pode se deparar com a questão de uma queimada até espontânea, que não foi feita, né, por atividade humana, mas que foi uma questão natural, e que isso acaba desmatando uma boa parte daquele projeto. Então, isso é um risco que acontece quando se pensa em projetos de 15, 20, 30 anos, né, e que são passíveis de acontecer. E se acontece, como que você pode gerenciar esse risco, né? Então, quais são os mecanismos que você tem para recorrer, como que você já está prevendo de antemão, né, como que você vai lidar com esses riscos. Eu acho que esse também é um aspecto muito importante para trazer segurança para investidores a investirem na sua jurisdição, né? E, por fim, né, acho que tem um aspecto que também é prioritário, e parte do que a gente está fazendo aqui ele justamente toca nesse aspecto, que é a questão de identificar as necessidades de capacitação, né? Então, isso fazer um mapeamento do que você sabe, daquilo que você não sabe, ele é fundamental, né? Então, se isso é uma questão mais relacionada ao setor privado, às vezes o próprio setor privado local não sabe coisas que seriam importantes para que eles pudessem se engajar, então a capacitação do setor privado ou o setor público, né? Também existem capacitações que são fundamentais que o órgão público, que os órgãos públicos eles tenham para poder desenvolver as políticas e as infraestruturas necessárias, né? E existe um conjunto de iniciativas de capacitação que já acontecem. Então, saber quais são as oportunidades para você se engajar, o BPMI é um deles, mas o Banco Mundial tem o seu PMI, a própria ONU tem, a partir dos seus Regional Collaboration Centers, atividades de capacitação, diversas agências de desenvolvimento também desenvolvem programas. Então, como que você pode a partir da identificação desses pontos críticos, né, em termos de capacitação, também olhar para os potenciais atores que podem prover essa informação para você e ir atrás disso também é muito importante, né? Então, e, finalmente, né, a importância de envolver o setor privado desde o início dessas políticas para que a gente consiga ter políticas eficientes, né, nesse sentido, que a gente consiga, lá na frente, quando a gente está a ponto de aprovar essas iniciativas, né, essas políticas, elas estejam aderentes à realidade do mercado, não somente na questão da integridade, mas na questão da sua eficiência econômica, né, que elas sejam viáveis na realidade. Então, esse também é um ponto fundamental. A gente vai compartilhar os slides, mas eu coloquei aqui o link também para que vocês possam ter acesso a esse paper, que é basicamente esses pontos que eu coloquei sendo elaborados de uma forma um pouquinho mais detalhada. E, de qualquer forma, eu fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida e agradeço a atenção. Então, vamos começar agora a parte de perguntas e respostas. Eu já falei demais, vou deixar agora vocês falarem um pouquinho e fiquem à vontade para perguntarem e ligarem o microfone, por favor. Eu vi que o Oswaldo aqui perguntou se pode colar o link do paper no chat. Como eu estou compartilhando a tela, eu não consigo fazer isso, mas eu posso fazer no final, eu vou colar no chat. Mas, de qualquer forma, como eu falei, essa apresentação vai ser compartilhada com vocês e aí o link já vai estar também na própria apresentação. O Oswaldo está Pessoal, com essa é... a mão levantada, Pedro. Não sei se ele quer falar. Ah, Bom dia, maravilha. Se alguém...
Desculpa, se alguém pudesse me avisar, porque eu não consigo ver a mão levantada, ou se quiser ligar o microfone e falar, fica à vontade, porque, como eu estou compartilhando aqui, a minha visão é mais limitada nesse sentido. Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, ótimo. Bom, primeiro, obrigado, né? Parabéns por essa iniciativa. Muito sintética, muito objetiva, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se, digamos, um governo do estado chegasse para você e falava, Pedro, como é que eu mobilizo crédito de carbono aqui dentro da minha jurisdição com o que nós temos hoje? O que você responderia? Bom, essa é uma questão Obrigado. que é super interessante, mas que ela também demanda um pouquinho mais do entendimento em relação ao que é que eles têm hoje, né? Então, assim, porque existem diferentes níveis de maturidade, né, de cada jurisdição. Então, muitas vezes você já tem um registro, você já tem algum tipo de regulação, seja uma taxa de carbono, ou seja, né, um mercado de carbono, eventualmente, né? Então, se a gente for olhar para o contexto brasileiro, né, que eu acho que é o que faz mais sentido aqui, de certa forma, a gente ainda está num princípio desse processo. Então, questão de infraestrutura, eu acho que é um ponto fundamental. Então, questão de desenvolver os registros, desenvolver esse traqueamento, né, de tudo que está acontecendo dentro da sua jurisdição, é um ponto fundamental. Muito se fala da questão da regulação, né? Eu acho que a infraestrutura, para mim, ela é parte do processo, mas ela é aquela parte promotora do processo, porque no momento que você tem a infraestrutura, você começa a identificar, então, quais são os principais pontos que você deveria atacar, ou quais são os principais pontos que você tem mais potencial. Então, essa visualização acaba sendo facilitada, né? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. O outro ponto, talvez, que eu traria nesse sentido, né, é a questão da própria capacitação, né? Então, quando você pensa o que você precisa saber, né, e o que você já sabe, eu acho que o conhecimento, ele em relação ao mercado de carbono, ele acaba sendo até fragmentado, né? Então, assim, tem pessoas que são especialistas em mercado voluntário, tem pessoas que são especialistas em artigo 6. Então, às vezes é até difícil você ter uma pessoa que é generalista e conhecedora a tal ponto de prever tudo que você gostaria de saber num único ponto focal, né? Então, a mesma coisa acontece dentro do próprio órgão do governo, né? Então, você muitas vezes tem pessoas dentro dos órgãos do governo que são muito capacitadas em algumas coisas específicas. Então, como que você identifica isso e consegue desenvolver ali, construir a partir do que você já tem, né? Talvez alguns pequenos grupos de trabalho, e que você possa gradualmente expandir o seu nível de conhecimento para os outros funcionários do governo que vão estar engajados nessa questão e, eventualmente, identificar talvez pontos que vocês precisam de ajuda externa, vocês precisam de ajuda de entidades como, por exemplo, o Banco Mundial ou como essas agências de desenvolvimento, e que elas possam capacitar os órgãos do governo a poderem a desenvolver as suas políticas e atuarem mais de uma forma mais forte dentro desse âmbito. Eu acho que esses seriam os dois pontos iniciais quando a gente está pensando num nível de maturidade que ainda está muito no começo, né? E eu acho que essa questão ela é quase assim também para ontem, porque isso está evoluindo muito rápido, né? Se você pensar, eu trouxe aqui exemplos, né, de Gana, né? E quando a gente pensa em Gana, talvez não fosse o primeiro país que a gente pensaria, nossa, está evoluído em uma questão que é tão ainda inovadora, né? Uma questão que ainda está tão no começo, né, em relação ao mercado de carbono, né? E eles foram pioneiros mesmo, né? Literalmente o pioneiro de olhar para isso como uma oportunidade e vamos atrás, né? Talvez até com muitos riscos, no sentido de não saber o que vai dar, mas hoje eles se colocam com um diferencial muito grande, porque eles já montaram toda a estrutura no momento em que poucos países têm essa capacidade, ou poucas jurisdições têm essa capacidade. Se vocês conseguem fazer a mesma coisa,
você se coloca num outro patamar. Então, toda aquela parte da demanda começa a olhar para vocês com outros olhos. Fala, pô, eu quero investir meu dinheiro ali, né? E acho que esse que é o ponto crítico, né? De você conseguir atrair financiamento internacional para auxiliar vocês nessas metas. Então, eu ficaria por aí, porque é óbvio que tem muitos outros aspectos técnicos, mas a gente, pensando de uma forma mais geral, eu acho que esses seriam os pontos chaves para serem atacados no Brasil. Tem mais 3 perguntas no chat, Pedro. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Carolina Ramírez pergunta: para o Brasil, seria interessante optar apenas pelo artigo 6.2 e 6.4 ou fazer uma mistura das duas? Além disso, o Brasil está procurando regulamentar o mercado voluntário. Você acha que existiriam suficientes reduções de emissões para cumprir a indústria brasileira e ainda participar do mercado voluntário? Bom, a questão do 6.2 ou 6.4, eu vejo basicamente, assim, não vejo uma necessidade de você dizer assim, vai participar só de 6.4 ou 6.2. Acho que deveria pensar nas duas, né? Acho que a questão do 6.4 ainda está em aberto, de certa forma, porque é um mecanismo que está sendo operacionalizado. Então, hoje o que a gente tem a oportunidade é do 6.2 e eu vejo que é importante já começar a se engajar com 6.2, mesmo que seja numa escala muito pequena, muito reduzida, vamos dizer assim, pô, a gente ainda está no começo dessa discussão, a gente não tem confiança ainda para autorizar créditos, a gente não tem os órgãos, né, estruturados nesse sentido. Ok, vamos fazer um piloto e vamos começar, a partir desse piloto, a pensar o que nos falta. E aí isso vai facilitar para que você evolua, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Então, hoje, o 6.2 é o que a gente pode e, na minha visão pessoal, a gente deveria evoluir nesse sentido, mesmo que fosse numa escala reduzida, para poder aprender fazendo, né? E isso ia nos dar muitos insights para que a gente evoluísse ainda mais, né? Então, e depois, posteriormente, quando o 6.4 fosse implementado, eu acho que eles são complementares e eu vejo que seria até mais interessante o Brasil já estar evoluído no 6.2 para se engajar no 6.4 de uma forma mais rápida e mais eficiente. A questão do mercado voluntário, basicamente, esse é um ponto muito importante que a gente tem para ser elucidado, assim, né? A questão de regulamentar o mercado voluntário, ela tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu diria que a regulamentação é para promover e para melhorar. Porque se a regulamentação for para colocar um peso sobre o mercado voluntário, né? Porque todo mundo hoje fala que os mercados de carbono podem render bilhões e tem estudos que falam, então acaba tendo aquela questão assim, pô, então eu quero também a minha fatia, né? Porque tá acontecendo alguma coisa aqui, eu não estou vendo, então eu quero cobrar alguma coisa do mercado voluntário. Só que o mercado voluntário é um mercado de 2 bilhões de transações e é muito pequeno. Então, se a gente, nesse momento muito incipiente, colocar uma regulação que vai ser um peso para o mercado voluntário, ele vai morrer. Ele não vai nem sair né, nem nascer, eu diria assim, né? Porque ele ainda está muito na parte do nascimento. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, para mim, a regulação é para promover. E aí, quando eu falo de infraestrutura, quando eu falo de trazer transparência para esses processos, tentar auxiliar no rastreamento, mas no sentido de que todos aqueles entes envolvidos nesse mercado eles possam visualizar o que está acontecendo, entender claramente qual que seria os diferentes projetos e como que esses projetos contribuem para as atividades não só climáticas, mas também sociais. Então, você conseguir visualizar isso de uma forma mais fácil possível, tirar a complexidade, né, que hoje deixa as pessoas muito desconfiadas, né, seria ótimo. Acho que esse que é o sentido. Agora, a questão de você colocou na parte final em relação a se existiriam suficientes reduções de emissões para cumprir a NDC e ainda participar do mercado voluntário, o mercado voluntário
né, por essência, a NDC, ele continua valendo para a NDC do país onde ele foi feito. Então, assim, se o projeto foi desenvolvido no Brasil, ele não vai ser autorizado a princípio, né? Então, basicamente, é mercado voluntário. Esse mercado voluntário vai continuar considerando para a NDC brasileira. Então, mesmo que ele fosse regulado, e quando você pensa talvez numa regulação de um comércio de emissões no Brasil, doméstico, né? E aí que você possa utilizar créditos do mercado voluntário do Brasil para esse mercado doméstico, você está falando, você não está saindo do país com o crédito, você está falando simplesmente de utilizar uma redução de emissão que aconteceu, não sei, no Amazonas, e está sendo utilizada por uma empresa que tem que cumprir a sua obrigação para ficar embaixo de uma meta de emissões em São Paulo, né? E aí você não saiu do país, continua valendo a NDC. Essa empresa reporta para a NDC brasileira, o próprio projeto que foi feito no Amazonas reporta para a NDC brasileira. Então, se você tivesse a infraestrutura já implementada, você teria, né, um reporte de uma redução do projeto no Amazonas e você teria, teoricamente, um reporte de emissão, né, da empresa em São Paulo. E aí você está usando esse mercado simplesmente para fazer essa compensação dentro do âmbito nacional. Então, isso não influenciaria a NDC no sentido que continuaria valendo para a mesma NDC. E quando ele é comprado por um ente, né, no exterior, ele não tem autorização, né, ao menos que ele seja autorizado dentro do artigo 6. E aí entra naquela questão, talvez a melhor forma da gente evoluir no artigo 6 seja a partir de pilotos, aos poucos, vendo qual que é a melhor forma de se engajar com isso. Por exemplo, tem uma coisa que eu não falei no caso de Gana. O Gana, por exemplo, fez um colchão, né, de créditos autorizados. Então, por exemplo, para toda transação que ela autorizar, ela vai considerar 1% dessa transação, ela vai destinar para um fundo e que essas emissões elas vão ficar nesse fundo, que caso ela tenha errado a mão, ela tenha autorizado demais, e aí isso possa, né, comprometer o atingimento da NDC dela, ela vai utilizar os créditos desse fundo para garantir que ela atinja as suas metas. Então, essa é uma outra lógica, mas isso é dentro do artigo 6, não é dentro do mercado voluntário. Deixa eu passar aqui para a próxima pergunta, do Abdullah Seca. Bom dia, Pedro. Agradeço pela apresentação e gostaria de esclarecer uma pequena dúvida. Existe algum estudo realizado no Brasil que demonstre o custo e as oportunidades da regulamentação do mercado de carbono no país? Essa é uma boa pergunta. Eu vou ter que dar uma pensada. Eu me lembro de ter escutado alguma coisa nesse sentido, mas agora eu não estou me lembrando exatamente qual que seria o estudo. Eu vou dar uma pensada e eu te respondo por e-mail, se eu encontrar alguma coisa. As dúvidas que me ocorreram estão relacionadas ao fato de o Brasil, um país em desenvolvimento, onde, com metas obrigação, pode criar barreiras para acessar o mercado internacional, ou também pode impulsionar a rápida evolução tecnológica. De certa forma, pode impactar nos níveis de preços e, consequentemente, na inflação. Esse aspecto merece consideração. Ok. Essa é uma questão que também tem sido discutida, porque, por exemplo, hoje você tem algumas jurisdições já discutindo essa taxa de carbono na fronteira, né? Então, o mais evoluído nesse sentido é a União Europeia, né, com o sistema de emissões europeu, já considerando a implementação do CBAM, né, o Carbon Border Adjustment Mechanism, em 2026, para alguns setores que eles veem que poderiam sofrer competição internacional. Então, eles têm setores regulados e, de certa forma, isso, uma vez que eles começariam a não distribuir mais as permissões de forma gratuita, eles teriam que pagar um preço maior para produzir talvez a mesma quantidade que um país que não tivesse essa regulação produziria. Então, isso faz com que exportadores dentro desse setor teriam que pagar um ajuste na fronteira, né? Pagar essa taxa na fronteira, e isso acaba incidindo no caso do Brasil, né?
que mesmo que o Brasil implementasse um comércio de emissões, a gente está falando de uma realidade socioeconômica muito diferente. É bem provável que o custo de você mitigar emissões no Brasil fosse muito mais barato do que na Europa. Então, de certa forma, você poderia estar falando, vamos supor, um aço, que você está tonelada de aço, quanto que você gasta, quanto que você emite na Europa para produzir esse aço e quanto que você emitiria no Brasil. Se você tivesse exatamente a mesma emissão, né, no aço na Europa e o aço no Brasil, isso comprovado, né, um sistema de comércio de emissões em ambas as jurisdições comprovando isso, ainda assim o Brasil muito provavelmente teria, o exportador brasileiro muito provavelmente teria que pagar um ajuste na fronteira na Europa, porque não está relacionado à quantidade de emissões, está relacionado ao preço. Então, basicamente seria ia compensar o preço na fronteira, né? Então, esse é um ponto importante, mas da mesma forma, eu vejo o Brasil bem colocado no sentido que o custo de você reduzir aqui a produção, né? Então, assim, a mesma tonelada talvez fosse muito mais barato do que em outras jurisdições. Então, você poderia explorar, à medida que você tem a infraestrutura, à medida que você tem toda isso rastreado, e as empresas estão relatando, então você tem todo um sistema que dá confiança para você demonstrar que você tem uma indústria verde, vamos supor assim. Então, você tem uma capacidade de atrair investimentos de empresas internacionais que queiram eventualmente se instalar no Brasil, porque elas conseguem ser mais verdes no Brasil de uma forma mais barata. E aí isso coloca elas dentro de uma questão de competitividade global, nessa tendência de as indústrias cada vez ficarem mais verdes, num patamar de muita diferenciação. Então, acho que esse seria o fato, assim, você não vai vender o crédito de carbono, você vai vender o produto verde, né? Então, o crédito está embutido dentro de um produto mais verde, né, com valor agregado. Então, isso são coisas importantes a se considerar, mas acho que, como eu falei, tem diferentes setores, existe a necessidade realmente de fazer estudos mais pormenorizados em relação a essas questões. O Roberto França, seria interessante estabelecer condicionantes em relação à emissão no licenciamento ambiental em relação aos empreendimentos industriais que fazem emissões. Existe algum regramento nesse sentido? Eu não entendi essa pergunta. Roberto, se você quiser ligar o microfone e dar uma esclarecida, fique à vontade. Sim, alô, Pedro, você está me ouvindo? Sim, estou escutando. É o seguinte, que tem muitos empreendimentos que não fazem emissão e muitas vezes estão usando equipamentos assim que não contribuem para a redução, né? O que eu quis dizer é assim, se existe algum regulamento para que essas empresas possam fazer a compensação sobre essas emissões e se aí até no ponto delas mudarem a metodologia, né? Porque que seria o link entre quem tem crédito de carbono e a empresa que quer compensar as suas emissões, né? Era mais ou menos nesse sentido. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que dentro do contexto brasileiro, quando a gente pensa na questão de regular um mercado de carbono nacional, ele teria que considerar esse aspecto, né, de você poder eventualmente utilizar compensações para atingir seus limites, né, de emissões, né? É claro que isso tem que ser feito dentro de um percentual, porque ao mesmo tempo que a gente quer utilizar isso como uma forma de financiamento para eventualmente acabar com o desmatamento na Amazônia ou em outros biomas, né? Você quer também fazer com que as próprias empresas mudem os seus processos, que é exatamente o que você comentou, né? Que elas passam também a desenvolver tecnologias mais verdes, que elas passam a emitir menos
na própria fonte de emissão, né? Então, por isso que não dá para ser 100%, né? Porque senão seria simplesmente você estar resolvendo um problema, mas o outro você não está evoluindo. Então, teria que ser ter um percentual para que a gente conseguisse atacar os dois lados. E hoje a gente tem a discussão no governo federal em relação ao desenvolvimento de um mercado de carbono no Brasil, e que eu acho muito importante que a gente esteja a par dessas discussões e que os estados estejam também participando ativamente do processo, contribuindo, né, trazendo também informações para o governo federal para que a gente possa desenvolver um mercado que leve em consideração os diferentes aspectos das diferentes regiões no Brasil. Mas obrigado pela pergunta, Roberto. Acho que tentei responder, não sei se ficou claro para você, mas qualquer coisa me fala. Não, tá tranquilo. Assim, só para finalizar, já existe algum regramento nesse sentido ou ainda é algo que ainda falta assim, se estabelecer? Em termos de mercado de carbono regulado no Brasil, não existe um regramento. Agora, a gente pode dizer que existem, obviamente, questões relacionadas às emissões, né? Então, você tem conjunto de regras em diferentes escalas no Brasil que limitam, né, o quanto que as empresas poderiam emitir, ou quanto que as empresas têm que botar um filtro para reduzir as suas emissões dentro das suas indústrias, né? E eu não sei te dizer se dentro de alguma dessas taxas, né, de emissões, né, de carbono, se existe algum tipo de compensação já existente. Aí teria que fazer um levantamento mais aprofundado em todas essas diferentes legislações, nas diferentes escalas, né? Ok, obrigado, Pedro. Obrigado, Roberto. Obrigado pela pergunta. Então, para a gente não se atrasar aqui no nosso cronograma, eu vou dar prosseguimento aqui no nosso próximo palestrante, na nossa próxima sessão, e qualquer coisa também fico à disposição no final, a gente pode esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter. Então, deixa eu passar aqui. O nosso próximo palestrante, como comentei, vai ser o Camilo Trujillo. Ele é analista técnico na IETA, né? Ele é um cientista político com estudos em sustentabilidade e comércio de emissões. Hoje ele não só trabalha nessa parte mais relacionada ao que ele vai abordar hoje, que é registros e questões de mercados digitais, mas ele também coordena as atividades da IETA na América Latina. E o Camilo tem uma experiência já vasta com essa questão de soluções tecnológicas para diferentes mercados ambientais, já tendo também trabalhado no setor elétrico, né? Camilo, gostaria de passar a palavra para você. É um prazer contar com a sua presença e qualquer coisa fico à disposição, hein? Thank you very much, Pedro. Can you Muito hear me? obrigado, Pedro. Vocês estão me ouvindo? Okay, perfect. Pedro, if you don't Sim, mind, I would like perfeito. to Pedro, se você não se incomodar, eu gostaria de compartilhar a minha tela, porque eu acrescentei alguns slides. I don't have to permissions. I will stop share. Certo, eu vou parar de compartilhar para você poder compartilhar sua tela. Perfeito. Eu não tenho a permissão. Será que você poderia me dar a permissão para compartilhar a minha tela, por favor, Pedro? Só um momentinho. Você poderia dar permissão para o Camilo compartilhar a tela dele? Eu coloquei como co-host. Obrigado, John. Yes, exactly. Right now I can. Sim, ótimo. Agora eu consigo compartilhar. Obrigado. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Perfect. So, thank you very much, Pedro, for Perfeito. Muito obrigado, Pedro, por me convidar. Parabéns a todos vocês por participarem desse treinamento. É muito bom vocês conseguirem ter um guia de como evoluir e progredir nos mercados de carbono. É uma ótima oportunidade para o Brasil.
Então, em primeiro, eu gostaria de falar com vocês sobre por que um registro é importante. Eu vou começar falando do sistema de gestão da informação. Essa é uma das coisas que vocês podem reconhecer, não importa que tipo de registro estejamos falando. Vocês podem estar falando de um registro de mitigação, pode ser um registro de inventário de gases de efeito estufa. Então, aqui, o que é possível ver é que dentro do sistema de gestão da informação, obviamente, um dos principais propósitos é manter e proteger as informações, ter definições claras sobre confidencialidade, disponibilidade e integridade e garantir o acesso e a transparência do público. E também depende do tipo de informação que estamos falando, porque pode ser informação que seja privada, mas também pode ser informação pública. E claro que a ideia é para que as pessoas que queiram saber mais sobre que tipo de monitoramento nós temos, qual é o tipo de processo de rastreamento de informação, é importante saber isso. E, por outro lado, o que eu sempre faço essa comparação com relação ao sistema contábil. No sistema contábil, por exemplo, os mercados de carbono não podem operar se nós não tivermos a contabilidade necessária. Nós precisamos evitar a dupla contagem. Então, ter um sistema de rastreamento de transações. Então, se alguém envia dinheiro para a sua conta bancária, você precisa reconhecer que aquela é a quantidade de dinheiro que a pessoa mandou para você. Então, é como ter essa confiança no sistema. Claro que o sistema de contagem está relacionado à geração das unidades, não importa se nós estamos falando de emissões de gases de efeito estufa, ou remoções, ou diminuições. No final, para um sistema, para o registro, nós estamos falando de unidades de geração e contagem. E também é importante saber qual é a data da emissão daquela unidade, qual é a data daquela unidade, quem é o proprietário da unidade, se aquela unidade foi transferida, de onde veio essa unidade e para onde essas unidades vão. Então, eu diria que essas são as duas principais estruturas do nosso registro, o sistema de gestão de informação e o sistema de contagem. Então, a ideia aqui nesse slide é a importância de um registro que nos permita ter transparência e rastreabilidade, também pode ajudar a lidar com as informações para criar relatórios, ter certeza sobre o que está acontecendo, também é um guia para a tomada de decisão, também permitir para que o mercado compreenda quais são os tipos de projetos. Também vamos poder procurar novas oportunidades e também o sistema de registro é importante para permitir transações locais e internacionais, como o Pedro falou na apresentação dele. Se nós não temos um registro, não será fácil conseguir permitir transações, pois não temos infraestrutura, e também criar confiança e impulsionar o mercado, que é um dos principais propósitos que queremos. Então, nós temos diferentes tipos de registros. Nesse caso, nós temos 3. O inventário de GE, de gases de efeito estufa, que registra emissões e remoções físicas de GE, está mais relacionado ao inventário. Então, no final, um país precisa estar de acordo com os relatórios de transparência que são necessários um sistema de gerenciamento de dados, também registra informações sobre unidade de carbono e políticas ou programas e projetos, e, por último, o registro de transações,
que é similar a uma conta de banco, ou seja, registrar as unidades de carbono para mecanismos de mercado ou programas de financiamento climático baseados em resultados. Essas unidades de carbono são importantes. Então, eu agora vou passar rapidamente por esse próximo slide. Eu só queria mostrar para vocês como é o fluxo de informações no registro. Por exemplo, à esquerda, nós temos as fontes de dados, pode ser estatísticas nacionais, pode vir de empresas, de instalações, produtos, projetos, dependendo de onde vem a emissão. Essa informação vai passar para um banco de dados, é o que nós chamamos de registro. Esse registro pode estar relacionado ao nível subnacional, nacional, ou a um programa ou nível de projeto, dependendo do registro que estamos falando. E, por último, nós temos o uso de dados, o uso desses dados, dependendo da informação que nós precisamos saber se estamos de acordo com uma política ou se precisamos estar dentro de um relatório nacional, subnacional ou até internacional. Esse fluxo de informações está relacionado ao ciclo de projeto, de um projeto de mitigação. Então, assim que se reconhece que estamos gerando um crédito de carbono, temos estágios diferentes, que são Perdão, perdemos a conexão com Camilo. Acho que Camilo está com problemas em sua conexão. Tivemos um pequeno problema de conexão com Camilo. Eu acho que o Camilo teve um probleminha. Talvez deve ter desconectado. Vamos esperar uns 2 minutinhos que ele deve estar tentando conectar novamente. Já tá. I guess I'm back. Can you hear me well? Eu voltei. Vocês estão me ouvindo, Kai? Sim? Sorry. Perdão, a minha internet. Tive um problema de conexão. Here I go again. Bom, vou voltar. And I don't know if you reached to hear about this slide. Não sei se vocês chegaram a ver esses. Yes. We were discussing this slide. Sim, vocês estavam exatamente nesse slide. Muito bem, vamos continuar então com o fluxo de informações. Temos players diferentes aqui. Temos todas essas partes interessadas que participam do registro, porque precisam aprovar alguns estágios. Então, também os registros são construídos nesse sentido. Se nós estivermos falando de um mercado regulado ou voluntário, vai depender de cada caso, mas também seguimos esses passos. Também há princípios importantes em um registro. A segurança é importante. É muito comum ver registros que são construídos em uma planilha de Excel. Isso não é o ideal, porque não é a forma correta de ter quando você tem alguma mudança no registro, ou quando você tem os estándares ou os padrões. Então, uma coisa para se levar em conta, eu vou mostrar um pouquinho depois por quê. Também, adaptabilidade, às vezes, para saber a aplicação,
eles têm atualizações e, claro, que se esses sistemas de registro, eles precisam ser atualizados e precisam ser adaptados dentro dos modelos para os novos desenvolvimentos políticos, etc. Então, é importante também ter agilidade. Temos alguns usuários que vão precisar de algum acompanhamento ou guia, então é preciso ter uma equipe que possa ter um bom atendimento ao cliente para ver quais são as necessidades do usuário. Também é importante ter uma plataforma que seja bastante intuitiva e amigável para o usuário, que seja fácil para ele usar. A melhor plataforma é que é a mais fácil de ser utilizada pelo usuário. Quanto mais processos, quanto mais recursos, nem sempre é melhor. Então, é sempre importante pensar na tecnologia, ter uma tecnologia boa, é uma coisa a se ter em mente, conforme a tecnologia avança, é importante atualizar as informações com os recursos da plataforma, é bom ter uma equipe com boa qualidade técnica. Continuando, eu não vou passar muito tempo aqui nesse slide, mas existem recursos necessários. Existe também upload de formulários e documentos. É importante conhecer o seu cliente. Também outra coisa importante, é importante também saber quem está utilizando a sua plataforma. É importante entender as diferentes funções de usuário. É importante entender o sistema de serialização de rastreamento de unidades, a inclusão dos ajustes correspondentes, saber qual é o módulo de contagem. Isso é similar. Esse sistema de rastreamento de unidades também é importante. Ter um número único de série para cada unidade, a mesma coisa que acontece com as unidades, é importante você poder, se você estiver usando uma tecnologia para tokenizar, é importante saber quais são as unidades, um sistema de rastreamento. Por isso que ter um número de série das unidades é importante, também a inclusão dos ajustes correspondentes e ter também uma geração automática de relatórios é importante. Aqui também são alguns recursos necessários. A ideia é ter processos automáticos como usuário, não ter esses processos em que você precise de aprovação para completar as transações, mas ter uma autogestão de transferências e aposentadorias também, ter interoperabilidade, como o Pedro falou agora, é muito importante. Vamos falar disso em alguns minutos, e também recursos de segurança e padrões de segurança. Os padrões de segurança é tentar usar um ISO 27001, que está relacionado em segurança e gestão de informações, e, por exemplo, com relação à segurança, ter um código de autenticação dupla, ou ter um QR Code para validar e verificar a informação na plataforma, ou até ter um passo de aprovação dupla, uma confirmação, uma transação de confirmação no registro. Então, esses são alguns recursos necessários. E quando eu estou falando de segurança no mercado de carbono, isso é real, porque conforme nós falamos sobre unidades, elas têm um valor, então também podemos falar de alguns crimes, por exemplo, manipulação de informação, de relatórios, ou práticas para tentar se beneficiar de um ator especificamente, incluindo crimes financeiros, por exemplo,
lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro, depende do mercado, mas existe essa vulnerabilidade à atividade criminosa na União Europeia há 12 anos, mais ou menos, 15 anos, isso aconteceu e por isso nós temos que pensar nessa infraestrutura, isso é muito importante. Eu acrescentei esse slide sobre blockchain, porque o blockchain não é a única opção tecnológica para implementar o nosso registro, mas é uma opção que pode funcionar muito bem, já que o blockchain é um banco de dados imutável compartilhado para gravar as transações e também para rastrear os ativos. É uma tecnologia descentralizada, com bancos de dados distribuídos, por isso também não depende de uma única entidade. O que isso significa é que nós temos informações em diferentes servidores. Se um servidor for hackeado, você vai encontrar ou pode ter a opção de reconhecer essa informação que foi mudada, não é informação. Ela pode ser duplicada em outro servidor e você facilmente pode reconhecer qual é a informação real em outro servidor. Por isso, o blockchain pode ajudar a ter a imutabilidade da informação. Não significa que nós não possamos mudar a informação se nós nos enganarmos, mas sim é que teremos a confiabilidade de todas as mudanças no banco de dados. Todas as mudanças estarão no sistema. Então, é mais fácil encontrar alguma irregularidade e é mais fácil ter transparência e confiabilidade. Nesse ponto, eu quero comentar, claro que alguns dos estados de vocês podem pensar sobre ter um registro, pode ser um registro para inventário, pode ser um registro para transações ou até para atividades de mitigação. Então, eu queria trazer esse slide só para entender um pouco quais são os canais diferentes. Qual é o processo decisório para construir? Um é desenvolver o seu próprio registro, como ministério, como Estado, pegar esse projeto e criar seu registro. O lado dos prós é que você pode fazer sob medida, ter um design sob medida. Ao mesmo tempo, pode não ser o melhor, porque nós temos tipos diferentes de registros em todo o mundo e, ao mesmo tempo, quanto mais padronizado você tem a informação com outros registros, você tem um banco de dados comum, é melhor poder ter essa dinâmica com outros registros. É bom ter um sob medida, mas também é importante ter uma taxonomia ou banco de dados em comum. Claro que existe, você também pode ser a administração das informações completas, do lado dos prós e dos contras. Você tem a capacidade técnica, você tem custos mais elevados. Os ministérios de meio ambiente nem sempre têm as mesmas capacidades técnicas, ou mesmo se estamos falando de inovação, ciência ou Ministério de Tecnologia, eles até podem ter essa capacidade técnica, mas nem sempre terá a quantidade de pessoas para administrar esse tipo de necessidade técnica. E nós já tivemos essa experiência na Colômbia. E eu vou mostrar depois para vocês, a Colômbia desenvolveu um sistema de um registro nacional, mas é um grande desafio para o governo operar. E, ao mesmo tempo, nós podemos ter custos mais elevados, já que não estamos criando um registro só para uma entidade, isso também pode demorar mais tempo. E também podemos ter mais dificuldades de operação e também de manutenção, e também ineficiências. Não quer dizer que seja o mesmo caso para todas as entidades governamentais. Algumas têm mais eficiência, mas, no geral, a compreensão é que não seja o caso.
Outra opção é contratar um prestador de serviços. Do lado bom, os prós, é claro que esse prestador de serviços, eles são especializados nesse trabalho. Então, claro que eles terão uma capacidade técnica, eles também podem propor um design adaptável, apesar de eles tentarem usar a mesma base da plataforma para outros clientes que eles possam ter. Claro que a operação e manutenção pode ser muito mais fácil gerenciada. Eles podem utilizar as economias de escala e menos tempo para iniciar a operação, mas precisamos pensar também no lado negativo, que são os contras. Encontrar um modelo de negócio correto para tornar isso possível, como o Pedro falou, pode ser um pouco caro. Provavelmente o modelo de negócio pode mudar dependendo das transações, pode haver uma variação de preço dependendo da transação. Então, é uma coisa a se pensar e também depende em como é possível encontrar o contrato legal correto. Outros desafios podem ser encontrar realmente o contrato legal correto. Por exemplo, você pode ter um processo de licitação, um processo de contratação, processos corporativos, e também pode ser um desafio. E, finalmente, é possível usar um registro de código aberto, que é similar ao que pode ser proposto a países que não têm um registro ainda. Por isso se chama de registro internacional, ou pode ter algum tipo de banco de desenvolvimento, como o Banco Mundial, ou os programas de desenvolvimento das Nações Unidas, ou seja, usar um registro de código aberto. Nesse caso, é preciso encontrar um parceiro para implementar, estabelecer esse registro dentro da jurisdição, mas claro que você teria todos esses prós do lado esquerdo. Então, talvez fosse uma coisa interessante, um caminho interessante, uma opção interessante para as jurisdições e não ter todos esses ciclos necessários para criar o seu próprio registro ou contratar um prestador de serviços. Esses são alguns exemplos de inventário de gases de efeito estufa, é a última parte da minha apresentação. Nesses inventários de GE, temos, por exemplo, a França, temos aqui as emissões de gases de efeito estufa. Eu vou disponibilizar essas informações para vocês e vocês terão a oportunidade de olhar em detalhe como temos no México, por exemplo, temos o RENE, que é o Registro Nacional de Emissões, importante para o México, no sistema deles de emissões. Se não me engano, desde 2016, também é um exemplo a se seguir, mas é claro que aqui no Brasil também vocês têm o Sirene, que é o Sistema de Registro Nacional de Emissões. Claro que essa é uma ferramenta importante. Vocês devem saber mais sobre o Sirene do que eu, mas é importante saber como funciona em cada jurisdição, se você tem seus próprios registros ou se você envia suas próprias emissões para esse sistema, mas é como uma ferramenta muito importante que o Brasil tem agora para monitorar as emissões. E no caso dos exemplos de registros de transações, temos o registro do Peru. Agora, eles têm algumas regulações adicionais para fazer.
também temos a China com seu próprio sistema de registro. Também temos o sistema de rastreamento da Califórnia. Com relação ao monitoramento, como eu falei, na Colômbia nós temos o Renare, no Chile agora está criando seu próprio registro, eles estão escolhendo qual é a melhor opção para eles de registro, eles estão pensando em como vão fazer, como vão estruturar um mecanismo de compensação, e nesse caso eles vão permitir projetos de mitigação de carbono para participar nesse mecanismo. Eles precisam desse registro, estão pensando no que fazer. Mas a mensagem é que agora os países não estão resolvendo essa questão como deveria ser resolvida. Nós entendemos que o artigo 6, há não muitos anos, existe esse problema das regulações, temos alguns desafios e precisamos pensar nas soluções para os registros e ajudar os mercados de carbono e pensar nas melhores soluções para a transparência. E, claro, que temos esses desafios aqui, como capacitação e desenvolvimento, a consciência e disposição para implementar uma solução. Isso é super importante, que eu queria deixar, que é o alinhamento com o nível federal, porque dependendo do mecanismo que vocês estiverem pensando de precificação, você poderia ter o seu próprio registro estadualmente, mas em outros mecanismos de precificação, vocês precisam trabalhar com um nível federal. É preciso ter um alinhamento. Então, uma coisa para se pensar, mas principalmente é uma coisa para estar alinhada com o seu governo federal. Isso também indica que você precisa de uma fonte para financiar um registro, não usar o Excel como registro. Então, eu diria, o meu último slide aqui, antes da nossa sessão de perguntas e respostas, eu queria falar do Climate Action Data Trust. É uma ferramenta que, basicamente, é uma iniciativa que a IETA é a secretária, e nós temos essa iniciativa com o Banco Mundial, com o governo de Singapura e algumas outras entidades. Então, é fornecer visibilidade sobre procedimentos de ajuste correspondentes e ciclo de vida nas compensações de carbono, uma taxonomia de dados comum que permite a reconciliação de dados de registros, para apresentar informações disponíveis publicamente, registrar alterações de status para fornecer informações sobre como são utilizados, qual é o ciclo de vida. Então, agora, para os mercados, nós temos uma visão global do que está acontecendo no mercado e podemos melhorar, aumentar a transparência e confiança entre os participantes do mercado e permitir o rastreamento de mitigação, de resultados de mitigação e reduzir o risco de dupla contagem também. Essa é a proposta de valor da Climate Action Data Trust. Também terá, o Climate Action Data Trust também terá esse quadro público, onde você consegue ver essa interface intuitiva, ela é muito, tem novos recursos. Acredito que nesse semestre, até a COP 2028, estará disponível, e também nós vamos ter mais dados do que isso. Eu acredito que esse Climate Action Data Trust também terá muitas informações importantes, relatórios, informações necessárias que vocês também vão precisar para a sua tomada de decisão. Eu vou terminar aqui. Mais uma vez, obrigada por me receberem. Obrigado, Camilo. Excelente apresentação. Acho que tem muito conteúdo aí para a gente poder digerir. Não é fácil também, muito complexo essas questões técnicas, né? Quando a gente começa a entrar desse lado mais tecnológico.
é bem complicado a gente poder absorver tudo de uma vez, mas é super importante para a gente poder evoluir nessa discussão. Então, gostaria de abrir o espaço agora para as perguntas. A gente tem tempo reduzido, a gente acabou se prolongando um pouquinho, mas se alguém tiver alguma pergunta, por favor, coloque no chat ou ligue o microfone, senão a gente vai para as perguntas finais interativas com a plateia. Eu também vejo aqui que no chat o Márcio colocou o formulário de avaliação sobre o nosso treinamento, já que esse é nosso último encontro. Então, vocês podem acessar o formulário, eu convido a todos a participarem para que a gente possa evoluir e, eventualmente, num próximo curso, fazer uma coisa ainda mais alinhada com os interesses de vocês. Bom, se a gente não tem pergunta, eu acho que a gente pode acabar utilizando as próprias perguntas que o Camilo preparou, e também eu fiz uma pergunta interativa para que a gente possa discutir um pouquinho nesses minutos finais. Então, a primeira seria: quais são os principais obstáculos à criação de uma plataforma de registro, tem um erro de ortografia aqui, peço perdão, na sua jurisdição? Então, falta de definição de prioridades para registros, reforço das capacidades técnicas, restrições legais, outros. Para aqueles que ainda não participaram desse tipo de pergunta, fica à vontade, é só escanear o QR Code ou entrar nesse site e colocar esse número, vocês têm acesso. Então, enquanto a gente espera os participantes a responderem, Camilo, se você quiser fazer algum comentário em relação a essa sua pergunta, como que você vê, talvez até o caso da Colômbia, qual que é a principal dificuldade que você enxerga no desenvolvimento da plataforma deles, como que você vê essa questão? Yes, thank you very much, Pedro. Sim, obrigado, Pedro. Eu queria fazer essa pergunta porque What we need right now is o que nós precisamos agora foster é the development tentar of promover e desenvolver os sistemas de registro na América Latina. Então, por exemplo, ter a experiência da Colômbia, onde o governo decidiu, acho que foi o primeiro governo na América Latina a ter esse registro das emissões, mas primeiro esse desafio de desenvolver a plataforma, e o que eles fizeram foi ter um contrato interadministrativo com uma instituição do governo. Ao mesmo tempo, não foi tão fácil fazer esse contrato, mas ter a capacidade do ministro do Meio Ambiente para desenvolver esse sistema de registro. E outra questão que foi provavelmente um problema é que a regulação para poder operacionalizar o registro, eles precisaram construir uma solução para poder ter o funcionamento do registro. E agora os governos, por exemplo, do Chile, como é o nome? Eu me esqueci agora. Eu esqueci o nome. Mas a superintendência é a entidade responsável por desenvolver o registro no Chile. Eles também estão tentando descobrir qual é a melhor forma de desenvolver o registro. Também temos outros governos que têm uma planilha de Excel, o que tudo bem, é válido saber que eles estão tentando fazer alguma coisa, mas não é a melhor forma, uma planilha de Excel. E, ao mesmo tempo, eu concordo com os resultados dessa pergunta aqui, usando os Slido,
porque eu diria que o reforço das capacidades técnicas é uma das principais questões. Se você não tem as capacidades técnicas, você não tem como saber o que é preciso fazer, você não tem o conhecimento, você não sabe como pode melhorar, como crescer na indústria e por que isso é importante. Então, provavelmente, esse é uma das principais coisas, é o reforço das capacidades técnicas. Movendo aqui para a próxima pergunta. Na sua visão, qual deve ser a prioridade no curto prazo para o Brasil melhor utilizar mercados de carbono para atrair investimentos privados que contribuam para atingir as suas metas climáticas? Então, essa é uma pergunta que não tem certo ou errado, né? Então, que eu gostaria de fazer para vocês, acho que está mais relacionada à primeira parte. Então, se o foco seria no mercado doméstico ou na promoção de uma infraestrutura que auxilie, né, o VCM, o mercado voluntário, né, expandir, ou se seria na questão de desenvolver uma estratégia geral que considere o potencial de todos os mercados de carbono, similar ao que o Ghana tem desenvolvido, né? Ou eventualmente começar já um engajamento no artigo 6, a partir de projetos pilotos e talvez identificando quais são os aspectos necessários para a evolução nesse sentido. Eu não vou falar nada, porque senão eu posso influenciar aqui os resultados. Eu vou esperar o pessoal participar um pouquinho mais. Mas, Camilo, se você quiser também colocar quais são os seus comentários nessa sua pergunta, nessa minha pergunta, também seria ótimo entender como é que você vê essa questão, talvez não só relacionada ao Brasil, mas também na América Latina que você tem trabalhado, né? Well, I would say that Bem, eu diria que, primeiro, o que o mercado privado precisa é ter clareza na posição que o governo tem com relação aos mercados de carbono, claro. Eu acho que permitir essa infraestrutura, quando eu estou falando de infraestrutura, eu não estou falando só de registro, mas estou falando de também ter muito claro quais são os principais setores que o país está apoiando para desenvolver projetos de mitigação e, no final, ter os melhores setores para criarem ou gerarem créditos de carbono, dependendo no potencial do país. Eu diria que, para o setor privado, é ter certeza de que eles podem investir e de que eles podem ter uma retribuição e também ter papéis justos e regras justas, de que eles não tenham surpresas. Então, agora eu estou pensando na Argentina, porque a Argentina reconhece que eles têm um potencial muito bom, mas quando você fala com o setor privado e a situação política atual da Argentina, não é um país que atrai muito investimento, porque há muitas dúvidas atualmente, mas o que nós podemos ver na Argentina agora é que eles estão trabalhando para ter uma estratégia geral e para criar isso, considerando o potencial dos mercados de carbono. Então, eu acrescentaria isso no momento. Obrigado, Camilo. E a gente vê que não existe uma resposta certa ou errada, né? Tem aqui um certo empate em relação a qual que seria a prioridade. Eu acho que, na minha visão, acho que é sempre bom a gente ter uma estratégia geral para que a gente possa evoluir nos diferentes braços, né? E isso talvez seja um aspecto que você trouxe aí com o exemplo da Argentina, né? Que está desenvolvendo
essa estratégia, considerando as diferentes oportunidades que os mercados de carbono podem trazer. Mas é evidente que o ambiente nos coloca num contexto em que desenvolver o mercado doméstico parece ser oportunidade, né? A gente também tem que considerar as janelas de oportunidades. Então, eu concordo com os resultados, mas eu gostaria de trazer talvez um ponto que ficou, talvez não com uma menor atenção, que é em relação ao artigo 6, que eu vejo o artigo 6 muito como parte desse processo de capacitação. Então, quando a gente fala em desenvolver um piloto, começar a se engajar com o artigo 6, não é simplesmente pelo fato das transações que vão ser feitas no artigo 6, mas é pelo fato de que isso gera o interesse internacional em auxiliar o Brasil a desenvolver nessa questão. E isso pode trazer conhecimento em termos de infraestrutura, isso pode trazer conhecimento em termos de capacitação técnica dos órgãos do governo, e é óbvio que essa ajuda internacional ela está interessada em eventualmente desenvolver a capacidade do Brasil para comercializar créditos dentro do âmbito do artigo 6, créditos com autorização. Sim, mas ela vai ter de certa forma, uma reverberação no mercado como um todo, porque a gente vai poder utilizar todo esse conhecimento para as outras áreas do mercado, seja para o mercado regulado, seja para a área do mercado voluntário e eventualmente da infraestrutura que a gente necessita para garantir a integridade e a interoperabilidade entre esses diferentes mercados. Então, acho que é importante a gente sempre pensar em paralelo e talvez essa questão da estratégia ela seja fundamental para que a gente pense de uma forma holística todos esses mercados. Mas eu agradeço a participação de todos e, mais uma vez, gostaria de realçar que foi um prazer estar aqui ao longo desses dias, ao longo dessa série de 5 webinários com vocês e pela participação ativa, pelas perguntas, por todos os palestrantes também que nos auxiliaram nesse processo, especialmente ao pessoal da ABEMA também, que contribuiu muito para a organização do workshop. E espero que a gente possa continuar desenvolvendo outras capacitações juntos e auxiliando vocês nesse processo. Muito obrigado pela atenção e qualquer coisa fico à disposição por e-mail para a gente continuar essa conversa. Um abraço. Obrigado, Pedro. Eu queria aqui também, em nome da ABEMA, agradecer demais aí por toda a organização e empenho na realização desse webinário, né, 5, dessa trajetória. Agradecer também a todos os participantes aí que tiveram conosco, né, também em todos os módulos, e enfatizar aí a importância do preenchimento do formulário. O pessoal que estiver indo embora, clica aqui no link, preencha, é bem rapidinho para a gente poder melhorar aí o processo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Samana.